Hoje buscar uma graça especial. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre você. Viva o nosso Deus! Olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diga: este dia é o dia que o Senhor fez para nós. Dia de alegria, dia de graça para você. Dê um abraço apertado em quem está do seu lado novamente e diga: o Senhor te abençoa abundantemente nesse dia. Isso, acolhe o seu irmão que está aí do lado, nesta alegria desse nosso 14º Kairos Salvista. E vamos louvar a Deus, bendizê-lo, exaltá-lo pelas suas maravilhas. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos estender as nossas mãos em direção ao Padre Eduardo José, que nesta manhã vai nos trazer a primeira colocação do nosso Kairos. Estenda suas mãos, reze por ele, para que ele seja a boca de Deus nesta manhã. Senhor, abençoa o Padre Eduardo, derrama sobre ele a graça do Espírito Santo, e que na fecundidade do louvor de Deus, do carisma do louvor, ele seja instrumento de salvação para nós, todos nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que a tua palavra seja, Senhor, uma flecha afiada, atingindo os nossos corações e trazendo a conversão e a salvação para nós. Vem sobre ele, Espírito Santo, e unge o seu coração, sua voz, sua mente, todo o seu ser. Obrigado, Senhor, pelo dom da sua vida. Amém. Amém. Vamos nos assentando, acalmando o nosso coração. Isso, não perca esse clima de oração, não se distraia, apenas sente, se acalme, prepare teu coração para tudo que Deus quer falar hoje com você. Deus tem muito a nos dizer, como já está nos dizendo. Vai silenciando teu coração, tua voz. Amém. Bom dia! Ah, vocês não tomaram café, hein? Bom dia! Bom dia! Que bom, diga para quem está do seu lado assim, que bom que você veio a esse Kairos. O Senhor tem para você uma promessa e uma herança. Você acredita realmente nisso?
Então olha aqui para mim. Agora não me perca de vista, hein? Porque a palavra de Deus vai ser anunciada e precisa chegar aos nossos corações. Eu convido a vocês silenciando seu coração, não só o coração, mas a boca também, para a gente poder ouvir a Deus, porque uma alma tagarela não escuta a Deus, hein? Então nós precisamos abrir o coração, mas abrir também os nossos ouvidos e a nossa alma para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Queridos, o Senhor tem uma promessa e uma herança para nós nessa manhã, neste domingo, nesse Kairos salvista aqui na Canção Nova. Nas nossas orações, nas nossas intercessões, nas nossas penitências, nos nossos jejuns, o Senhor nos deu uma promessa e uma herança. Você pode até bater no seu peito e dizer: o Senhor tem para mim uma promessa e uma herança. Essa promessa, irmãos, é a promessa de nos buscar até nos encontrar. A promessa do Senhor é de nos procurar onde quer que estejamos, no fundo dos lixões, nos abismos mais profundos. O Senhor tem uma promessa de nos procurar até nos encontrar e tem uma herança para nós. E essa herança é o cenáculo, é o batismo no Espírito Santo, que é a antecipação da eternidade. Que é a antecipação que é a antecipação da eternidade. Que é a antecipação das coisas do alto. O Senhor confiou a nós, e a nossa única herança que Deus tem dado a nós, como promessa do derramamento do Espírito Santo, é uma vida de cenáculo. É uma identidade. Essa é, o Senhor nos introduz escolhas erradas. E todas as vezes que nós decidimos sair do gastamos, nós desperdiçamos, nós dissipamos a nossa única herança. Mas a única herança que Deus deixou para nós é a antecipação da eternidade que nos é dada pelo batismo no Espírito Santo, uma vida de cenáculo. E o Senhor hoje quer nos reconduzir, porque ninguém volta sozinho, nós somos reconduzidos, ninguém vai a Deus por si mesmo. É Ele que vem a nós e nos eleva à sua altura e nos devolve aquilo que nós perdemos. O profeta Isaías, no capítulo 40, começa dizendo: consolai, consolai o meu povo. Essa palavra consolar no hebraico significa, não é um consolo apenas de dar um abraço quando a gente vai, por exemplo, num velório e que a gente quer consolar a família que está enlutada, chorando, a gente abraça, a gente dá um tapinha nas costas. Não, esse é o consolo humano. O consolo da palavra em Isaías 40, o consolo no hebraico significa a família que está enlutada, chorando, a gente abraça, a gente dá um tapinha nas costas. Não, esse é o consolo humano. O consolo da palavra em Isaías 40, o consolo no hebraico significa devolver para o outro aquilo que ele perdeu. E só Deus pode fazer isso. E nessa manhã de domingo Deus quer nos consolar, devolver para nós aquilo que nós perdemos porque escolhemos errado. E Ele devolve através do seu Filho Jesus, nos reconduzindo ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu queria que você pegasse comigo o profeta Ezequiel, capítulo 34. Você que trouxe a Bíblia, é claro, ninguém vai para a guerra sem armas. Se você não trouxe a sua, já começou perdendo. Já veio para uma guerra perdendo. Mas ainda bem que tem um irmão do seu lado que vai te reconduzir à vitória na guerra. Então, se você não trouxe a Bíblia, diga para quem está do seu lado: meu irmão, eu vim desarmado. Me ajuda aí. Às vezes nós temos tantos aplicativos no celular. Se você ainda não tem um aplicativo da Bíblia, meu irmão, é por isso que você está só perdendo. Não entendeu ainda porque nunca vence uma batalha. Ué, não tem a palavra de Deus, uma espada nas nossas mãos?
E não adianta dizer, padre, eu conheço a Bíblia de cor, porque é mentira. Então pega a palavra de Deus aí, pega a sua Sagrada Escritura no capítulo 34 do profeta Ezequiel, versículo 15. Amém? Todo mundo já achou? Ainda não? Então vamos lá, versículo 15. Para você que não achou, eu já achei para você. O Senhor, a promessa de Deus para nós. Eu dizia que o Senhor tem para nós uma promessa e uma... Nossa, depois de tanto esforço. O Senhor tem para nós uma promessa e uma... Ah, glória a Deus. O Senhor, a promessa vem aqui e a herança vem depois. Vamos lá. O Senhor está dizendo para mim e para você. Eu mesmo, na primeira pessoa, eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar. Quando o Senhor está dizendo isso, Ele está dizendo, eu alimentarei as minhas ovelhas com um alimento que não vem deste mundo, mas com um alimento que vem do alto. E eu as farei repousar. Repousar é voltar às origens. Porque o livro do Gênesis nos diz que Deus nos criou e nos estabeleceu no jardim para repousar, diz o texto no grego. E nós diz o texto no hebraico, e só repousamos em Deus. E Deus só repousa no homem, por isso descansou no 7º dia, porque já havia criado o homem para que ele fosse o seu lugar de repouso. Então é um jogo, eu repouso em Deus e Ele repousa em mim. E quando o pastor diz, porque aqui é o próprio Senhor, eu mesmo, não é outro, não vai enviar ninguém no seu lugar. Ele mesmo, é o Senhor dizendo, o único pastor, eu mesmo. Você pode olhar para a cruz, aqui está o pastor ferido. E a visão que o Senhor me dava é que hoje Ele está misturando o sangue das ovelhas no sangue do pastor. O nosso sangue se mistura ao sangue do pastor, porque Ele nos procura e enfrenta leões e lobos para tirar e salvar as ovelhas que caíram na boca do leão. E o sangue da ovelha se mistura ao sangue do pastor e eles se tornam uma única coisa, uma única pessoa, uma única carne. E o Senhor olha para nós hoje, para mim e para você e diz, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque eu o apacentarei. Eu o alimentarei daquilo que não passa, de um alimento que não é jogado fora, e eu o farei repousar. Eu devolverei os meus filhos à sua origem primitiva, eu os farei repousar em mim. Só que a palavra de Deus continua. Só que aqui repete oráculo do Senhor Deus para dizer, esse oráculo do Senhor Deus é para dizer, Deus falou e carimbou por cima, e selou com seu sangue a sua fala. Ninguém pode desdizer aquilo que Deus acabou de dizer. Então bata no seu peito e diga, oráculo do Senhor. Ele mesmo me apacentará e me fará repousar. Só que, irmãos, a grande promessa de Deus ainda está por vir. Procurarei a ovelha perdida. Procurarei. Lucas 15:4 vai dizer que o pastor procura a ovelha até encontrá-la. É uma procura incansável. É uma procura paciente. É uma procura sem desistência. Nós nos acostumamos a desistir dos outros e das coisas de maneira muito fácil. E se você olhar para a sua vida, para a sua história, nós vamos ver de quantas coisas nós já desistimos. Mas o Senhor não desiste. E Ele vai até o fim, até encontrar a sua ovelha. Eu procurarei a ovelha perdida. Só que, irmãos, preste bem atenção.
Essa palavrinha perdida no hebraico também poderia ser traduzida por seduzida. Eu procurarei a ovelha que foi seduzida. O que significa ovelha perdida? Não significa que ela fugiu do redil e se perdeu. Não. Ela se perdeu no meio das outras. Ela não saiu de casa e se perdeu. Ela se perdeu estando dentro de casa. Ela se perdeu porque as outras ovelhas caminharam para a direita e ela ficou parada. E quando ela olhou ao seu derredor, as ovelhas já não estavam mais ali. Então ela se perdeu dentro, ela foi seduzida. E essa palavra seduzida, nós também ela traz a ideia, ela se perdeu com aquilo que ela estava olhando. Ela olhou para fora e esqueceu a riqueza que tinha dentro. A ovelha foi se perdendo porque os seus olhos foram seduzidos. Quando Jesus diz para Marta, 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 tu te inquietas com muitas coisas. Essa palavra inquietar é a mesma coisa. Você está sendo roubada pelas suas preocupações. Você está sendo seduzida pelas coisas que estão do lado de fora. A ovelha, uma grande fragilidade da ovelha é se perder porque foi seduzida por coisas tão passageiras. E o Senhor está dizendo, eu vou, olha o que diz a promessa de Deus, procurarei. E olha, se o Senhor disse para mim e para você no Evangelho, procurai e achareis, é sinal que o que Ele procura, Ele acha. Ele não perde aquilo que Ele procura. Então o Senhor vai procurar a ovelha que foi seduzida. A ovelha que se encantou com coisas passageiras e que se perdeu do outro grupo, se perdeu do rebanho, se perdeu das outras ovelhas. Reconduzirei a desgarrada. Irmãos, essa palavra reconduzir, a desgarrada também poderia ser traduzida como aquela que foi arrastada. Ela foi seduzida, ela foi arrastada porque ela caiu numa armadilha que lhe foi preparada. Então, além de ser é o que aconteceu com Adão e Eva. Foram seduzidos pelo olhar e caíram na armadilha do tentador. Porque o Evangelho de João vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Porque ele sabe que quando nós saímos daquilo que Deus nos deu, nós corremos um grande risco de morte. Uma cultura de morte que paira sobre os homens, que paira sobre o mundo. O Senhor está nos reconduzindo, porque sabe que estamos correndo risco, vivendo fora da sua casa, que é o cenáculo. Então a primeira promessa, procurarei a ovelha perdida, aquela que foi seduzida, aquela que se perdeu e perdeu tudo o que tinha. Reconduzirei a desgarrada. Reconduzir aqui, irmão, sabe como que o pastor reconduz a sua ovelha? Olha aqui para mim agora, não dorme não, que vocês tiveram a noite inteira para dormir. Mas a palavra de Deus não realiza o que tem para realizar em nós, porque a gente está aí, ó, babando, dormindo. Então acordem. Como que o pastor reconduz a sua ovelha? De uma maneira extraordinária, porque a gente está aí, ó, babando, dormindo. Então acordem. Caída, porque quando ela está desgarrada, errante, a ovelha vai ficando fraca, machucada, ferida, com fome, sem forças para caminhar. Pelas quatro patas, não pega com muito carinho não. Pega as ovelhas pelas quatro patas e joga a ovelha sobre o seu pescoço, como se fosse um choque para a ovelha acordar. Olhe por onde você andou. Então ele pega e joga a ovelha no seu pescoço. E joga no seu pescoço para quê? Para que o coração da ovelha esteja no pescoço, na cabeça do pastor, para que o seu coração, que é a sede das decisões, possa decidir conforme a cabeça do pastor. E não tome mais decisões segundo as suas próprias vontades e o seu olhar que é seduzido por coisas passageiras. Primeiro ela leva um choque, como se ela estivesse infartando e ela precisasse levar um choque para voltar à vida.
ela cai nos ombros do pastor, porque os ombros do pastor são os mesmos ombros que já estão acostumados a carregar a cruz, então não se importa de carregar as suas ovelhas. E mistura o sangue delas ao seu próprio sangue. Ao mesmo tempo que ele coloca o coração da ovelha no seu pescoço, na sua cabeça, para que ela passe a tomar decisões segundo a cabeça do pastor, ele coloca as patinhas das ovelhas, como vem 2 patas aqui e 2 patas por aqui, ele junta as 4 patas sobre o seu coração, para que os pés das ovelhas voltem a andar segundo as decisões do coração do pastor. Então o coração da ovelha precisa tomar decisões segundo a cabeça do pastor, e ela precisa andar segundo as decisões do coração do pastor. E segura firme as patas da ovelha, e na medida que ele vai andando, a ovelha vai sentindo dor, porque ela está machucada, porque ela foi ferida, e ele faz de propósito. Faz questão de passar pelos vales e montanhas para que a ovelha experimente a dor de ficar longe do seu pastor. E todas as vezes que a ovelha, que sou eu, que é você, todas as vezes que nós somos seduzidos e que saímos do nosso redil e perdemos a nossa única herança. Qual que é a herança da ovelha? O redil, que é o lugar da intimidade, que é o lugar do amor do pastor, dos cuidados do pastor, da revelação do pastor, onde ele se torna um com a ovelha, lugar da intimidade. Todas as vezes que a ovelha deixa o redil e é seduzida por lobos e por armadilhas, e cai nas armadilhas, arrastada pelas suas fraquezas, ela perde a sua única herança, que é o redil. Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós somos seduzidos pelos nossos olhos, todas as vezes que nós colocamos as nossas patas, os nossos pés em outros caminhos, nós perdemos a única herança que Deus nos deu, o cenáculo, o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E quando nós perdemos o cenáculo, nós vamos perdendo os costumes de Pentecostes. Nós vamos perdendo a identidade de Pentecostes, nós vamos perdendo a vida de Pentecostes, deixamos a vida do Espírito e passamos a viver uma vida na carne. Passamos a viver uma vida mundana, com desejos mundanos, sentimentos mundanos, escolhas mundanas e atitudes mundanas. Porque um dia nós fomos seduzidos pelo nosso olhar. E a nossa vida no dia a dia deve ser uma vida de Pentecostes. Onde eu estiver, eu preciso viver uma vida de cultura e de identidade Pentecostes. Então hoje o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu vou contar até 3, você vai dizer seu nome bem alto, hein? 1, 2, 3. É para você, dizendo e pronunciando o seu nome. Eu vou te reconduzir ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Só que saiba que o Senhor vai nos pegar, nos jogar sobre os seus ombros, vai nos fazer experimentar as dores, as consequências da nossa saída, porque é a única maneira que Deus tem para nos corrigir. Deus não mima ninguém. Deus nos reconduz ao bom caminho, só que nos reconduz da sua maneira, com a sua pedagogia, como Senhor e Salvador, nos fazendo experimentar as dores que nós não experimentamos quando fomos seduzidos. Quando nós somos seduzidos, nós somos envolvidos de uma paixão que nós não vemos consequências de mais nada. E quando a paixão passa, que nós estamos completamente desfigurados, descaracterizados da nossa identidade de Pentecostes, o Senhor nos reconduz, nos procura até nos achar. E quando Adão pecou, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão? Procura até nos achar. E quando Adão pecou, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão? Adão, onde tu estás? É porque é próprio de Deus procurar até achar.
Jesus vai dizer: o Pai está à procura de adoradores. Então é próprio de Deus procurar, e não se cansa de procurar, mesmo que tenha que deixar as 99. Irmãos, de coros de anjos, mais um que era o homem, dados pelo número 99, e saiu à procura da única ovelha, e não volta sem a sua ovelha. Ele a reconduz, ferida e machucada. E a palavra de Deus continua dizendo para nós: procurarei então a ovelha perdida, primeira promessa. Reconduzirei a desgarrada, aquela que foi arrastada. Enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente, e vigiarei a ovelha gorda e forte. Enfaixarei aquela que foi quebrada. No original está aquela que foi esmagada. Essa eu vou curá-la. Onde que o Senhor cura a sua ovelha? De novo no cenáculo. A ovelha é curada no redil, e o Senhor nos cura no cenáculo, o lugar onde é derramado azeite e vinho, o lugar da intimidade, como foi feito, como aquele samaritano fez por aquele homem que foi roubado. Derramou vinho e azeite e o levou para a hospedaria, o levou para a hotelaria, para que ali ele fosse curado das suas feridas. Onde o Senhor quer nos curar é na hospedaria do Espírito Santo, que se chama cenáculo. Ali ele derrama azeite, ele derrama vinho. E o que é o cenáculo? Porque se o Senhor precisa nos reconduzir ao cenáculo, isso significa que um dia nós saímos. Mas nós não saímos de uma só vez, nós vamos saindo aos poucos. Quando nós vamos perdendo a intimidade, o cenáculo não é um lugar físico. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E para quem teve a oportunidade de ir em Jerusalém, nós vemos a sala do cenáculo. Nós temos missas 2 vezes apenas ao ano, na quinta-feira santa e no dia de Pentecostes, só porque é apenas uma sala. Mas quando o Senhor quer nos reconduzir ao cenáculo, significa que Deus quer nos conduzir à sua intimidade mais profunda. Porque o cenáculo é a sala das revelações, o cenáculo é a sala das inspirações, o cenáculo é a escola do céu, o cenáculo é o lugar dos dons, o cenáculo é o lugar onde Jesus se oferta, é o lugar onde se deita no seu peito e bebe das fontes de águas vivas. É o lugar onde João toca, não no peito de Jesus. O texto grego diz, onde ele deita no seio de Jesus. Na sua intimidade mais profunda, o cenáculo é o lugar onde eu posso me repousar. E João compreendeu muito bem o que era o cenáculo na última ceia. Era o lugar da intimidade, onde eu coloco a minha cabeça na fonte, no lugar da fonte de água viva, onde eu posso abraçar o Cordeiro, onde ele se oferta, onde ele se entrega. É o lugar da Eucaristia, é o lugar da oferta antecipada do Senhor. E todas as vezes que nós voltamos para o cenáculo, Deus se antecipa em nosso favor, porque levou para o cenáculo os seus e antecipou o que faria na cruz para os seus. Irmão e irmã, irmãos consagrados aos salvistas, todas as vezes que nós voltamos para o cenáculo, Deus se antecipa em nosso favor. Todas as vezes que nós voltamos, e certa vez, numa das nossas ordenações sacerdotais, o nosso fundador já estava muito doente, já estava na cadeira de rodas, e naquele momento em que os padres vão impor as mãos sobre o candidato, porque eles, em símbolo, sinal de comunhão no presbitério, o primeiro que foi depois do bispo, da ordenação, foi o nosso fundador. Ele estava na cadeira de rodas e alguns irmãos foram buscá-lo, segurando debaixo dos seus ombros. E eu me lembro como se fosse hoje o padre Gilberto se arrastando, uns pezinhos pequenininhos, inchados naquele sapatinho, sendo carregado até aquele candidato que tinha sido ordenado.
A igreja não chorava mais por causa da ordenação, mas chorava de ver o fundador indo passos lentos, sendo carregado até impor as mãos. Esse gesto nunca mais eu pude esquecer. Por quê? É o padre Gilberto dizendo: filhos e filhas, mesmo sendo carregados, mesmo com passos lentos, voltem hoje para o cenáculo, voltem hoje para o cenáculo, voltem hoje para o cenáculo, mesmo sendo carregados, voltem hoje para o cenáculo, porque Deus vai se antecipar a vós outros. Mesmo sendo carregados, e é por isso que nós vivemos em comunidade, para um arrastar o outro até o cenáculo, mesmo com passos lentos. Mesmo com passos lentos. E você que bebe do nosso carisma, você que está aqui hoje, que veio das nossas paróquias, você que nos conhece, você que nos acompanha pela televisão, mesmo com passos lentos, mesmo que você precisa ser carregado, o Senhor está dizendo: eu não quero vos ver mais correndo risco de morte. Voltem com passos lentos, mas voltem. Voltem, porque eu quero me antecipar nas vossas vidas. Irmãos, o cenáculo é o lugar do vinho novo. É o lugar da intimidade. A palavra vinho, no hebraico, ela nos leva à ideia, à numeração da palavra vinho. Nós também, com a mesma numeração da palavra, nós fazemos a palavra segredos. Então, no cenáculo, quando Jesus deu o seu sangue, pegou o vinho e o transformou em sangue. Quando Jesus tomou aquele vinho, na mentalidade bíblica, na cultura judaica, o povo já sabia: ele está entregando para nós os seus segredos mais profundos. E o segredo onde nós o guardamos? No coração, porque se torna um tesouro. Então, quando Jesus pega aquela taça de vinho, ele está dizendo: eu estou no cenáculo, no lugar da intimidade, entregando para vocês os meus tesouros. Quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, as pessoas que ouviam os discípulos rezar diziam que eles estavam embriagados de vinho doce, e realmente estavam embriagados dos segredos de Deus, embriagados dos segredos da eternidade que Deus antecipa através do batismo no Espírito Santo. Por isso que nós não entendemos a transformação que acontece em nós. É porque Deus antecipa o céu em nossas vidas, quando nós somos batizados no Espírito Santo. É por isso que Nicodemos não compreendia. Por isso que Jesus dizia: é preciso nascer de novo, Nicodemos. Significa, é preciso se acostumar com as coisas do céu. É preciso viver neste mundo já com as coisas do céu no coração. É isso o batismo no Espírito Santo. É o se acostumar com a eternidade. Mesmo com passos lentos sendo arrastados. Uma vez o Padre Gilberto dizia que, falando sobre a renovação carismática católica, ele ousou dizer: a renovação carismática católica nunca vai acabar, nunca vai passar. Palavras do nosso fundador. Porque o Espírito Santo nunca passará. Então ele dizia: esse carisma, essa espiritualidade nunca passará, porque o Espírito Santo nunca passará. É um homem que foi antecipado no cenáculo, porque conheceu os segredos de Deus. E é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Nos introduzir, nos reconduzir. Só que ninguém volta sozinho, irmãos. Uma hora nós saímos. E quando nós saímos, Deus nos viu. Nos olhou, pronunciou o nosso nome e disse: eu vou procurá-lo, porque ele está correndo um grande risco de voltar a viver na carne. De voltar a viver uma vida longe da antecipação do cenáculo. Irmãos, irmãs, você que nos acompanha em casa, você que me escuta nesse momento, me vê, você que está aqui e que deseja ser reconduzido, a promessa é que Deus vai nos procurar, e a herança é que vai nos dar o seu Espírito como segredos mais profundos do seu coração.
O cenáculo, então, é o lugar da intimidade, onde Deus se revela, onde se conhece os segredos de Deus. Lugar onde se deita no peito de Jesus, é a casa da Eucaristia, é a hospedaria do Espírito, é o lugar onde é derramado azeite e vinho sobre as feridas, porque a Bíblia vai dizer aqui, Ele vai enfaixar as nossas feridas, vai vigiar a ovelha gorda e forte, e vai sustentar aquela que está vacilante. Só que eu gostaria de dizer para você, para mim, para nós, eu gostaria de falar sobre 3 riscos que nós corremos quando deixamos o cenáculo. Se o Senhor quer, da mesma forma que o pastor reconduz a ovelha ao redil, o Senhor hoje quer nos reconduzir ao cenáculo, que é o lugar dos segredos de Deus. Vamos dizer juntos? O cenáculo é o lugar dos segredos de Deus. Diga para quem está do seu lado, o cenáculo é o lugar dos segredos de Deus. É o lugar da antecipação do céu. E você não pode ficar fora dele. Irmãos e irmãs, eu queria então pegar com vocês a primeira passagem bíblica que fala dos riscos de deixar o cenáculo. E eu creio que na medida que eu vou falando, você já vai tomando a decisão de nunca mais sair de casa. A nossa casa é o cenáculo. De nunca mais querer sair no sentido de deixar. Nunca mais querer deixar o cenáculo. Porque nós somos seduzidos, arrastados e esmagados. Dá um tapinha nas costas do irmão e diga, Deus te livre disso. De ser seduzido, arrastado e esmagado. Posso ouvir um glória a Deus? Irmã, glória a Deus, aplauda o Senhor então, isso. Esse glória a Deus só foi para preparar agora as lambadas nas costas. Glória a Deus. Pega comigo Lucas 15, 13, só esse versículo. As consequências de deixar o cenáculo. E você anote isso na sua Bíblia, hein? As consequências de deixar o cenáculo, que é o lugar da intimidade mais profunda, que é o lugar onde eu coloco a minha cabeça no seio do Deus verdadeiro, do Deus único, que não se cansa de me carregar nos braços, porque os seus ombros se acostumaram a carregar a cruz. Então eu não sou um peso para Ele, porque já se acostumou a carregar a cruz. Lucas 15, 13. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Quem são os filhos mais velhos? São os apóstolos. Então o filho mais velho são os apóstolos, a igreja primitiva. Quem é o filho mais novo? Eu e você. E a gente sempre faz, para não falar uma palavra feia que começa com C, eu vou falar burrada. Aí você na sua cabeça já sabe qual era a palavra. Nós sempre fazemos burrada, coisa errada. O filho mais novo resolveu então juntar a herança. E eu já expliquei que a nossa herança qual que é? Gente, vocês estão ruins demais. Qual que é a nossa herança? Aleluia. A nossa herança é o cenáculo. Então o filho mais novo, que somos nós, resolveu partir. Juntou o que era seu porque foi dado. Porque conquistar, ele não conquistou nada, igual nós. Nós não conquistamos nada. Tudo foi conquistado por Jesus e dado a nós. Então nós tomamos posse daquilo que Ele nos deu e saímos de casa, partiu para um lugar distante. Esse lugar distante não significa distância quilométrica, distância física. Significa distância de coração. Se João tinha o coração e a cabeça no colo, no seio de Jesus,
Quando nós deixamos o cenáculo, significa que nós tiramos o nosso coração do coração de Deus e começa a ter uma distância entre nós e o cenáculo, a casa do Pai. E por que esse filho partiu, deixou a casa, dissipou seus bens? E saibamos de uma coisa: todas as vezes que nós deixarmos o cenáculo, nós vamos dissipar a nossa única herança, que é a graça do batismo no Espírito Santo. E a gente reconhece muito bem pelo cheiro, quando a pessoa está no Espírito e quando ela está na carne. Porque quem está na carne é porque já deixou há muito tempo o cenáculo. Há muito tempo. Certa vez, deixa eu contar um pecado público aqui para vocês, depois vocês me dão... os padres me dão absolvição e vocês me dão a penitência também pública depois. Certa vez eu estava assistindo um canal de televisão e estava passando um crime horrível, um crime terrível na televisão. Eu não disse nada, mas pensei no meu coração: por que um bandido desse não morre? Pensei. Na hora, porque nós não podemos contristar o Espírito Santo. Na hora o Espírito Santo me disse: esse não é um pensamento de quem é batizado no Espírito Santo. No outro dia eu fui me confessar dizendo: o meu coração ainda é mundano. O meu coração ainda é carnal, pensa como os homens. Pedi perdão na confissão, porque eu não deveria ter desejado a morte do bandido. Eu deveria ter ido para a capela e orado pela sua conversão, porque ele é digno de ganhar o céu. Terezinha do Menino Jesus fez isso. Por que eu não poderia fazer? Porque ela não deixou o cenáculo e eu estava deixando. É só nós olharmos para dentro de nós e nós vamos ver as vezes que nós saímos do cenáculo. Depois você me dá a penitência, tá bom? Já me confessei, já fui perdoado. Então agora me policio. Eu sou um homem do cenáculo, eu sou um homem de Pentecostes. Eu tenho que pensar como Deus pensa e não como os homens, os sentimentos, as emoções me levam a pensar. Eu posso até chegar a pensar, mas as minhas decisões devem ser outras, porque eu não posso mais ser seduzido, nem arrastado e nem esmagado. Eu preciso, a passos lentos que seja, voltar para a casa de onde eu nunca deveria ter saído. É isso que Deus espera para nós. E o telefone que está tocando está dizendo: é isso mesmo. Irmãos, irmãs, Lucas 15:13, que diz que o filho deixou a casa do pai, deixou a sua herança, dissipou a herança. Ele saiu por quê? Existe um porquê da sua saída: porque desconfiou do pai e do seu amor, porque suas escolhas não eram mais as escolhas do pai. Aí estão as duas motivações que nos fazem sair do cenáculo, quando as nossas escolhas não são mais as do Pai. Quando nós já não caminhamos mais segundo a vontade e o querer do Pai, a vontade e o querer do Pai, e quando desconfiamos do amor de Deus, quando desconfiamos do Espírito Santo, quando desconfiamos do cenáculo, quando desconfiamos que o cenáculo é o lugar do batismo no Espírito Santo, nós vamos continuar deixando a casa do Pai e vamos dissipar a nossa única herança, que é a graça do batismo no Espírito Santo. Então, duas motivações: o filho deixou a casa do pai porque desconfiou do amor do pai, e a segunda coisa, porque porque as suas escolhas não eram mais as escolhas do pai. Quais foram as consequências de deixar a casa? Para aquele filho mais novo que eu já expliquei que somos nós. As consequências: perdeu a dignidade, foi viver com os porcos. O evangelho nós conhecemos. Perdeu a identidade de filho, perdeu a imagem do pai, perdeu a liberdade, se tornou escravo cuidando dos porcos. Irmãos, se o cenáculo para nós é a casa do pai, e nós como filhos mais novos, quando nós deixamos a casa do pai, significa que nós vamos, quais são as consequências? A perda da dignidade, a perda da identidade de Pentecostes. Você pode levantar sua mão direita e dizer comigo: o meu DNA é batizado no Espírito Santo.
E quando então, ou seja, pelo nosso DNA espiritual, nós passamos a ser imagem e semelhança de Pentecostes. Porque quando se olha para o rosto de Jesus, se vê nele um homem cheio do Espírito Santo. E se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, no grego a palavra imagem é a mesma que ícone, uma porta aberta para a eternidade. Uma pessoa batizada no Espírito, que vive no cenáculo, quando se olha para ela, se vê o céu e passa a desejar o céu, olhando para o ícone que a pessoa é. Então, quando nós deixamos a casa do Pai, a primeira consequência, quando deixamos o cenáculo de Deus, a casa do Espírito Santo, é perder a dignidade, é perder a identidade de Pentecostes e nos tornamos escravos, não somos mais livres. Livres para andar no Espírito. Certa vez eu estava no avião, nessas minhas idas e vindas em missão, ou às vezes para as reuniões, e houve uma turbulência muito grande dentro do avião. O avião tremia, balançava, era para ir para um lugar, nos levaram para o Rio de Janeiro, porque não conseguia descer o avião. Imagina o avião balançando, o povo gritando, chorando. De repente eu ouvi um grito dentro do avião: mas tem um padre aqui. Eu disse: tem mesmo. Ô padre, dai-nos a bênção. E no meio da turbulência, eu de pé, andando no corredor do avião e orando pelas pessoas que choravam, com medo, orando. Aí veio a comandante de bordo: padre, eu também quero uma bênção. Falei: meu Deus, será que chegou o dia da morte mesmo? Eu vou morrer exercendo a minha missão, tornando e preparando um povo bem disposto pelo batismo no Espírito? Mas eu poderia ter ficado quietinho no meu canto e negado aquilo que eu sou, um homem cheio do Espírito Santo. Aplauda com força! Glória a Deus! Eu pedi para você aplaudir com força, não a mim, porque eu não faço mais do que a minha obrigação. Se eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu não o sou por presunção, mas por vocação. E essa é a vocação do salvista. Quem não é cheio do Espírito Santo, já é porque já saiu da casa do Espírito Santo, que é o cenáculo. E onde eu estiver, eu preciso semear essa cultura. Onde eu estiver, eu preciso. Certa vez também dentro de um avião, agora indo para a reunião do conselho, senta um homem do meu lado. E eu estou lá sentadinho, já falando: Jesus, me deixa quieto, hein? Me deixa quieto, porque eu estou cansado, reunião do conselho. Eu estava vindo, maçante, estou cansado, me deixa quieto. E eu estou vendo um homem para frente, para trás, põe a mão na cabeça, põe a mão no joelho. Meu Deus do céu. Eu falei: irmão, você está bem? Todo tatuado. Eu estou muito cansado. Eu falei: ai meu Deus, é a chance que eu tenho, mas estou cansado também. E ali ele já começou a falar os pecados dele. Eu falei: meu Deus, cadê a estola? Mas confessei aquele homem ali do lado. Na hora de impor as mãos, aí aquela hora chata, né? Vamos voltar a poltrona para o lugar, nós já vamos descer. Eu falei: meu Deus do céu. Mas fui orando por ele e disse: se você precisar, você tem esse telefone. Ali eu pude falar de Jesus, porque quem é cheio do Espírito Santo não perde tempo. Porque nós voltamos, somos reconduzidos para o cenáculo, mas não podemos ser reconduzidos sozinhos. Quem se perdeu conosco também precisa voltar, senão seria muito egoísmo da nossa parte. Pecamos com os outros, quando voltamos sozinhos. Então precisamos trazer conosco mais gente, mais gente, mais gente. Mas vamos lá, porque o tempo passa e eu ainda tenho uma segunda consequência. Só que esse filho mais novo, a grande graça é que ele deixou a casa, mas ele voltou. Ele não voltou por si mesmo. Ele voltou atraído pelo amor do Pai. Então o que foi que o trouxe de volta? O amor do Pai. Agora eu queria pegar com vocês a segunda consequência de deixar a casa. Pega comigo João 20, 24. João 20, 24, rápido, porque a televisão não nos espera.
Amém? Enquanto eu vou lendo, você vai procurando. Versículo 24 de João 20 diz: Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Ué, se ele não estava, é sinal que ele deixou o cenáculo. Eita, Tomé! A palavra Tomé significa dídimo, gêmeo. E na Bíblia, aqueles que são gêmeos estavam sempre em guerra. Jacó e Esaú. Depois se reconciliaram, mas estavam em guerra. E a palavra gêmeo também no hebraico, eu fui buscar no hebraico, significa aquele que é duplo, aquele que é duplo, que vem de duplicidade, aquele que é dobre. Ou seja, aquele que está sempre dividido. Jesus disse que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Tudo que está no meio termo, em insegurança e indecisão, vem do demônio. Assim estava Tomé, dividido. Eram dois dentro de si mesmo. Uma hora queria estar no cenáculo, uma hora queria estar fora do cenáculo. E por causa da sua indecisão, foi seduzido, arrastado e esmagado. Então não estava no cenáculo quando Jesus apareceu. O Cristo que batiza no Espírito Santo, o Cristo ressuscitado, quando chegou no cenáculo para antecipar na vida dos discípulos os seus segredos mais profundos e dar a eles o vinho novo, Tomé não estava. Por quê? Deixou o cenáculo, a vida com os irmãos, a vida em comunidade, feriu a caridade e a unidade. E por que Tomé saiu do cenáculo? Porque ele escolheu viver sem os irmãos, viver solitariamente, se fechou em si mesmo, isolado, achou que se bastava. A decepção o cegou. Irmãos, cuidado. Tomemos cuidado, porque a decepção nos cega e nos faz deixar o cenáculo. E às vezes nós nos damos o direito de deixá-lo, dizendo: eu não aguento mais. Tomé deixou o cenáculo porque se decepcionou com a cruz. Estava dividido entre o que ele viu e a promessa de ressurreição. E quais foram as consequências de deixar o cenáculo? Incredulidade. O que significa incredulidade aqui? Significa um caminho de vazio interior, vida sem sentido, perda da caracterização como homem e mulher, cheio do Espírito Santo. Perda da identidade da fé, da identidade carismática, é a perda da meta da eternidade. Tomé perdeu o sentido da eternidade e resolveu sair do cenáculo. Mas também esse voltou. E voltou por quê? Sozinho? Não, porque quando Jesus depois de 8 dias aparece, a Bíblia vai dizer que Tomé estava lá. Mas voltou por quê? Porque lá em Atos 1,14 diz que a comunidade orava. Então o primeiro voltou porque foi atraído pelo amor do Pai, e Tomé voltou porque foi atraído pela oração dos irmãos. Olha para quem está do seu lado com muita seriedade e diz: a minha oração vai te trazer de volta. Porque ninguém volta sozinho. Ele foi atraído pela oração dos irmãos. Agora vamos lá, irmãos. Agora a pior das saídas. A pior das saídas. E porque Deus olhou para nós que estávamos correndo esse risco, Ele veio nos buscar de volta para que nós não caiamos naquilo que diz a palavra de Deus lá em João 13:30. Continua no Evangelho de João, volta lá para o capítulo 13. Uma saída terrível. E a última consequência de deixar o cenáculo é essa. 13:30 vai dizer assim: então, depois de receber o bocado, a Eucaristia na sua boca, Judas saiu imediatamente. Era noite. Onde eles estavam?
no cenáculo. Judas saiu com o gosto da oferta de Jesus na sua boca. Judas saiu com o gosto do céu na sua boca, com a antecipação da ressurreição final na sua boca. Saiu ainda com o gosto da Eucaristia e entrou na noite. Fez o contrário do que diz o livro do Gênesis. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria, vai dizer a Bíblia, houve uma noite e uma manhã. Ou seja, nós passamos das trevas para a luz. Judas fez o contrário, saiu da luz e foi para as trevas. E saiu por quê? Saiu com o gosto da Eucaristia na boca e beijou o Eterno, desprezando-o com um beijo de traição. Para dizer, a minha boca que tinha o gosto do céu está te traindo, para que tu possas nos abrir as portas da eternidade, mesmo sem saber o que estava dizendo. O Senhor é o único que pode tirar de todo mal um bem. E por que Judas saiu? Porque escolheu esse mundo com as suas riquezas. Escolheu ser rico e não mais depender da providência divina. Um desconfiou do amor de Deus. O outro desconfiou dos irmãos. Esse desconfiou da providência. Quis ajuntar tesouros nesse mundo. Qual foi a consequência? Tornou-se traidor. Saiba disso. Quem deixa o cenáculo se torna traidor. E a palavra traidor também pode ser traduzida como infiel, ladrão e saqueador. Quem que faz isso? É o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é semelhança, imagem e semelhança de Deus. Um traidor é imagem e semelhança daquele que é o grande traidor. Esse, irmãos, não voltou. Os outros voltaram. Esse não voltou. E olha que Jesus tentou, quando disse, é com um beijo que você vai trair o Filho do Homem? Esse não voltou. Hoje o Senhor veio nos buscar, para que nós não subamos o terceiro degrau da saída do cenáculo. E quando Deus olhou para nós e viu que nós tínhamos capacidade para nos tornar traidores, Ele veio ao nosso encontro para nos buscar. Quais são os frutos da volta? É devolvida a dignidade, a filiação, a liberdade. O homem foi recriado num beijo de amor do Pai. O segundo fruto da volta, nós somos convidados a fazer como Tomé. Tomé deixou, quais foram os frutos? O Senhor disse, põe a tua mão agora, Tomé. Estende a tua mão. Essa palavra estender a mão no grego significa sustenta a sua vida agora a partir dessa fonte de água viva. Coloca a tua mão onde a sua vida vai ser construída. Eu quero te construir a partir do batismo no Espírito Santo. Veja, Tomé deixou o cenáculo. Jesus agora abre para ele o seu lado aberto e diz, introduza a sua vida dentro de mim e passe a construí-la. Não se torne um homem de fé. Não se torne um homem incrédulo. Eu estou vendo o caminho pelo qual você está tomando. No original grego está assim. Não se torne um homem incrédulo. Não se torne um homem sem fé. Não tome o caminho da incredulidade, mas tome o caminho do derramamento do Espírito. Em Tomé se cumpriu aquilo que vai dizer o profeta. A água que saía do lado aberto. Porque para ele, quando ele voltou, foi antecipado aquilo que aconteceria no dia de Pentecostes, quando nós seríamos introduzidos no lado aberto de Cristo para beber das fontes de água viva. Santo Afonso Maria de Ligório, eu termino com essa frase de Santo Afonso, que diz que aquele filho mais novo só saiu de casa porque ele não tinha uma mãe
Porque se ele tivesse uma mãe, ele nunca teria saído daquela casa do pai. E para que nós não saiamos mais, o Senhor também pensou nisso e colocou a sua mãe no cenáculo, para que eu e você nunca mais saiamos do lugar que foi conquistado para nós. É por isso que ela estava no cenáculo. Não estava à toa, não. E é isso que a irmã vai falar para nós. Ela estava no cenáculo porque quem tem uma mãe não perde a identidade de Pentecostes. Aplauda com força. E vai ficando de pé. Vai erguendo seus braços. Diga comigo: eu quero, Senhor, ser reconduzido ao cenáculo. Ser reconduzido ao cenáculo. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Ser atraído pelo amor de Deus. Ser atraído pelo amor de Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Ser atraído pela oração dos irmãos. Pela oração dos irmãos. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Permanecer em casa. Permanecer em casa. Porque é no cenáculo que eu me sinto à vontade. É no cenáculo que eu me sinto à vontade. Que a minha família se sente à vontade. Que a minha família se sente à vontade. É nesse cenáculo de Pentecostes. Nesse cenáculo de Pentecostes. Que eu quero colocar a minha cabeça no seio de Jesus. Que eu quero colocar a minha cabeça no seio. Que eu quero abraçar a intimidade com Jesus. Que eu quero abraçar a intimidade com Jesus. Que eu quero ser introduzido na casa de Deus. Que eu quero ser introduzido na casa de Deus. Segura na mão do seu irmão e diga: Tomé, volta para casa, homem. Filho mais novo, volta para casa, homem. Chega de viver na carne. Você precisa viver no Espírito. Você precisa viver no Espírito. Agora bata no seu peito e diga: eu quero ser um homem. Eu quero ser um homem. Você que é mulher, diga mulher, né? Claro. Vamos de novo, hein? Eu quero ser um homem. Eu quero ser um homem. De palavra de ciência. De palavra de ciência. Carismático. Carismático. Por onde eu passar. Por onde eu passar. Eu vou me deixar ser conduzido. Eu vou me deixar ser conduzido. No carro. No ônibus. No avião. Na praça. As pessoas têm o direito de serem batizadas no Espírito Santo. Pode me usar, Jesus. Conta comigo, Senhor. Mas batiza-me no Espírito Santo. Então levante os seus braços como se você pudesse tocar no céu. E clame, clame cantando. Clame para valer. Enquanto os homens cantam, as mulheres vão orando. É tempo de voltar ao cenáculo. É tempo os de homens vão cantando, mulheres vão rezando. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo. É tempo de pedir, é tempo de clamar o teu amor. Espírito, mais uma vez, é tempo de voltar. É tempo de voltar ao cenáculo. É tempo de entender que fomos feitos pro louvor. É tempo de pedir. E é tempo de clamar o teu amor. Espírito, com seus braços erguidos, cante. Sopra aqui, Espírito, sopra Senhor, aqui, sobra sobre nós, Espírito, de maneira abundante, meu Deus, sobre a tua igreja reunida. Batiza no Senhor Jesus, no Espírito Santo. Devolva-nos o gosto do céu, Espírito Santo. Nas vozes, sopra aqui. Sopra aqui, Espírito. Aumenta o volume da sua voz. Sopra aqui, Espírito. Sopra aqui, Espírito.
sopra aqui. Com seus braços erguidos, permita agora que a canção de festa no cenáculo aconteça, porque voltamos para casa. O pai disse: façamos festa, porque o meu filho que estava morto voltou. E voltou hoje para o cenáculo, voltou para a identidade de Pentecostes. Põe volume na sua voz e ore. O Senhor me dá uma visão. Silencia seu coração. Senhor, me dá uma visualização dos homens com a cabeça no peito de Jesus. E eu vejo as mulheres com a cabeça no seio da Virgem Maria. Ela rezando pelas mulheres e dizendo: mulher, eu faço de você um socorro para os homens. Eu faço de você um socorro para a humanidade, para que os homens também não saiam do cenáculo. Eu faço de você, mulher, na sua casa, o socorro para que os seus não saiam mais do cenáculo. E eu faço de você, homem, um homem de intimidade com meu Espírito. Sopra, sopra aqui, cante para valer. Sopra aqui, Espírito, sopra aqui, Espírito, sopra aqui, Espírito, sopra aqui. Derrama a tua graça, cante isso. Derrama a tua graça sobre nós, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, derrama a tua graça sobre nós, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, sopra aqui, Espírito, sopra aqui, Espírito, sopra aqui, Espírito, sopra aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, esse Espírito Santo que age em nossas vidas. Filho do céu, seu amor me faz vencer, seu amor me faz dizer: sou filho do céu.